2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, te apresento essa mensagem em tuas mãos. Ó Deus da salvação, tua graça venha ser conosco, tua misericórdia venha ser conosco. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos fé, ó Deus da salvação. Essa mensagem, meu Deus, me está chegando aos corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cubra-nos com capacete da salvação, espada do Espírito, armadura de Deus. As botas da preparação do Evangelho da Paz. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus seja louvado pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, hoje o tema é Tribunal de Cristo. Nessa mensagem, a palavra do Senhor vai nos dizer que todos nós compareceremos perante o Tribunal de Cristo para prestar contas acerca de que fizemos através do nosso corpo. Se fizemos bem ou se fizemos mal. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus, por meio de suas atitudes, por meio de suas práticas. Por isso, meus amados irmãos, antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá na sua vida? Quando um irmão peca e não se arrepende, ele é levado a duas testemunhas da igreja, que é o corpo de Cristo. E esse irmão, se não se arrepender, ele é colocado perante o tribunal de Cristo. Quem crê agora a Deus? O tribunal de Cristo é a igreja. É o corpo. Onde essa pessoa é exposta pela igreja. E se não se arrepender com essa vergonha de ser exposto o seu pecado, essa pessoa então deve ser tratada como ímpia. E os ímpios não podem permanecer na congregação dos justos, onde tem palavra de Deus. O ímpio, o pecador, não pode permanecer. Porém, o nosso dever é zelar pelas almas. Se nós desprezarmos um irmão, nós também prestaremos conta a Deus.
perante o tribunal de Cristo. Isso, claro, se for propositalmente. Quando é propositalmente, você colhe para você o pecado. Propositalmente, por quê? Porque Deus sonda as intenções do coração. Quem crê agora a Deus? Segundo as suas práticas, não segundo o que falam, não segundo sinais, mas é segundo o que você faz por meio do teu corpo. Deus santo e poder, olha. Porque há muitos faladores, enganadores, que até se passam por Cristo. Mas quando você vai examiná-los, suas práticas não estão em conformidade com a palavra. Não estão em conformidade com a obediência da fé. Não estão em conformidade com a sã doutrina, com um bom exemplo. São falsos, enganadores, faladores. Porque aquele que quer viver, quer pregar o Evangelho, que viva o Evangelho. Por isso, não tem como você ter bagagem de pregador do Evangelho e não ter vida de Evangelho. Você precisa, para anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos gentios. Toda pessoa que tem bagagem de Evangelho tem experiência na fé. Vive o Evangelho. Está absolvida pela graça e pela verdade. Você quer pregar o Evangelho? Viva o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, ou você é uma pessoa de oração, de busca, viva o Evangelho. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Você não tem como escapar do tribunal de Cristo. Por isso eu te faço uma pergunta nesta manhã. Quem é você? Examine o homem a si mesmo. Quem é você? Você é o do bem ou é o do mal? Jesus disse: não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. O Espírito de Deus, ele me move, ele me usa para
anunciar o Evangelho da maneira que Ele quer usar. Porém, a escolha das obras, das minhas práticas, é minha. É eu que escolho, quando acabar essa ministração, a maneira que eu vou viver. Por isso você prestará conta no dia do juízo, se fez o bem ou se fez o mal, para que nós venhamos receber por Deus segundo as nossas práticas. Não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também praticantes da palavra de Deus, não enganando a nós mesmos com falsos discursos. Jesus disse: hipócrita, você quer tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, mas não tira a trave que está no teu olho. Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Por isso, ao livre arbítrio, em tudo, nós temos liberdade em Cristo. Deus, Ele não te priva de nada. Você é livre para fazer tanto no espiritual o mal e o bem, tanto no físico o mal e o bem. Mas você prestará conta perante o tribunal de Cristo. E se você viveu a fé em Jesus, praticou a palavra em Cristo, Jesus será o seu advogado. Agora, se você não quis praticar a fé em Cristo, acreditar nas suas palavras, Deus te condenará. Porque onde há inveja, espírito de rebeldia, há toda obra perversa. O que é o espírito de rebeldia? É aqueles que não querem viver o Evangelho. Quem crê agora? Espírito faccioso são pessoas rebeldes, pessoas que não querem obedecer o Evangelho. São espíritos facciosos, espíritos que querem promover contendas contra a sã doutrina, contra a doutrina do freamento, porque a sua carne, ela quer viver no desenfreamento, uma libertinagem sem a moderação que em tudo é boa, sem o juízo que em tudo é bom. A lei de Deus é santa, mas vejo o meu corpo entre a lei do pecado e a lei de Deus que é santa. O meu corpo quer servir a lei do pecado. O meu espírito quer servir a lei de Deus que é santa, que é boa para mim.
Me vejo entre a lei do pecado e a lei de Deus. Miserável homem que sou. Quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus eu obtenho a vitória, por meio do sangue, por meio da fé, por meio da fé que é a prática, porque a fé sem obras é morta. Você precisa ter a prática da palavra. Porque se você não praticar as obras, a sua fé será morta. Pratique as obras da palavra. Deus é justo. E não há ninguém que possa se esconder dele. O salmista disse: para onde me esconderei de Deus? Se eu fizer a minha cama no céu, ali estará o Senhor. Quem crê? Deus envergonha sim. Deus envergonha pecador. Deus expõe os pecadores para toda a igreja, para toda a nação. Para que venham ser punidos antes de praticar coisas piores. Quem crê? Por isso, molecagem não tem vez com Deus. Malandragem não tem vez com Deus. Deus quer que todos os homens se arrependam e tenham vida. Porque a promessa é certa. A promessa é verdadeira. Agora não importa o tempo. O que importa é que a promessa vai se cumprir. Eu não tenho essa dúvida. Porque a palavra de Deus é viva. É cumpridora. A promessa de Deus vai se cumprir, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Essa é a certeza que eu tenho. Seus inimigos, eles verão isso e se enraivecerão. Porque a promessa de Deus, na verdade, não se cumpre de uma vez, mas vai se desenhando, vai se cumprindo. A promessa da salvação se cumprirá. A promessa das salvações vai se cumprindo. Não importa o tempo. O importante é que se cumpre. Ambas. Então, se você pensa que o seu pecado vai ficar oculto perante as pessoas, não vai. Só Deus vê meu pecado. É falso. Os seus pecados serão expostos. Por isso, se arrependa. Porque ninguém fica confundido acerca de pecado. Você pode ficar cego por um breve momento,
mas buscando a Deus, ele expurga os seus pecados. Disse o salmista: expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Davi sabia que para obter a excelência, ele devia reconhecer os seus erros e abandonar tudo aquilo que é erro perante o Criador. E viver uma vida reta, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, porque Deus ama mais o conhecimento dele do que o sacrifício para ele. Porém, ele disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforçar é sacrifício, é santidade ao Senhor, é viver uma vida santa. Sede santo, porque eu sou santo em toda maneira de viver. Espírito da fortaleza, moderação, amor, isso é santidade. Equidade, justiça, benignidade, isso é santidade. Eu não preciso escolher a prática do mal para não ser demasiadamente justo, demasiadamente bom, porque eu já sou falho. Não somente eu, mas todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo da morte. A esperança é a palavra de Deus, é Jesus, o Verbo vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus colocou a sua palavra em percurso. A palavra de Deus é percurso. Está em percurso. Ela está agindo. Ela está trabalhando. A palavra de Deus está operando milagres, curas, regeneração, porque a palavra de Deus está em percurso, percorrendo. Ela não está somente parada, está trabalhando, está fazendo aquilo que lhe apraz fazer. A palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que foi designada a fazer. Deus santo e poder e glória. Porque não volta vazia. Consegue compreender o mistério de Deus? Consegue compreender o poder da palavra de Deus? Como vai libertando, vai curando? Como ela está em percurso? Deus colocou a sua palavra na terra e ela vai percorrer toda a terra. Disse o profeta Jeremias: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Ele exclamou, disse: ela não pode se contradizer a palavra de Deus. Por mais que por alguns textos parece que a palavra se contradiz, mas a palavra não se contradiz, porque nós devemos ter sabedoria, se discerne no espiritual. Por isso, meus amados irmãos, você precisa
se arrepender. Você que tem ouvido o Evangelho, se arrependa de fazer o mal para as pessoas. Se arrependa dos deuses estranhos. Porque onde está o teu coração? Manda te perguntar ao Senhor. Onde está o teu coração, estará o seu tesouro. Quem crê? Se você busca mais o dinheiro durante a semana do que a Deus, o seu Deus é o dinheiro. Se você busca mais os prazeres sexuais durante a semana do que a Deus, o seu Deus é o sexo. Se você busca mais os deuses estranhos do que a Deus, o seu Deus é o Deus estranho, a qual é uma negligência e uma defraudação falar nome de outro Deus nos seus lábios. Onde o salmista diz, não farei libação a outro Deus, nem falarei nome de outro Deus nos meus lábios. Porque eles vão corroendo como gangrena. Você vai falando uma vez, daqui a pouco você está falando 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando se nota, você está no domínio. Agora, quando vem de Deus, quando é de Deus, a bênção não te domina. Quando é de Deus, não acrescenta dores, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Amém, meus amados irmãos? Fico com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Amém. E graças a Deus.